Tem um tipo de filme que eu curto muito, que é o que se passa numa única locação, que autoexplicativo, né? É confinado num único lugar. Pode ser uma casa, um apartamento, um quarto, um carro, um elevador, o que quer que seja. E essa escolha pode vir tanto de uma questão orçamentária para reduzir custos para ser um filme mais barato, quanto de um ponto de vista criativo para estimular o como contar essa história. E isso pode ser juntado com diferentes gêneros que pode render filmes incríveis ou outros nem tanto. E esse é meio que o mote desse vídeo, muito inspirado num filme que eu vi recentemente, que é O Convite, que eu já adianto que eu gostei bastante. Um grande exemplo de filme que funciona nesse lugar pra mim é o do Hitchcock, O Janela Indiscreta, que é sobre aquele fotógrafo que ele tá machucado, ele tem que ficar em casa, ele fica vendo os vizinhos, grande fofoqueiro que ele é, até que ele acredita ter presenciado um assassinato. E aí como que o filme vai construindo a paranoia do personagem não poder sair daquele cômodo lá do apartamento dele, ao mesmo tempo que ele tenta descobrir se aquilo que ele tá vendo é de fato real e de fato aconteceu. Se a gente volta alguns anos antes, tem um outro filme do Alfred Hitchcock que talvez eu até curta mais, mas que eu assisti muitos anos depois, que é o Festim Diabólico. Eu tava tentando pegar o nome da cabeça que eu tava com o nome em inglês, que é Hope. Só que esse filme em questão tem um gimmick duplo, né? Tem duas coisinhas rolando ao mesmo tempo. Um deles é a questão do confinamento, né? Tipo, é se passando inteiramente ali dentro do apartamento. E o outro é que ele é todo filmado para parecer ser um grande plano sequência, um plano sem cortes. Mas ele tem uns cortezinhos invisíveis ali, que ele já abre trazendo uma revelação pra gente, que é essa dupla de amigos matou uma terceira pessoa, escondeu dentro de um baú que está na sala. Sala essa que vai receber uma festa que vão ter convidados, incluindo a namorada barra noiva ali do cara que eles mataram, assim como o pai desse cara. E uma coisa que eu acho muito legal dentro do Festim Diabólico, que eu vi pela primeira vez ano passado no cinema, é o como o filme, por mais que ele seja um suspense, ele é muito divertido, ele é engraçado em diversos momentos, o que justamente é bizarro pensar que ele é tratado como um suspense quando na verdade ele é mais cômico do que eu antecipava e mostra que dá pra fazer também dentro dessa coisa de uma única locação dentro de diferentes gêneros. E é muito interessante como tanto o Janela Indiscreta quanto o Festim Diabólico, eles trabalham muito a construção da tensão daquela situação, por motivos diferentes, né? Uma é o fato de que o personagem não pode sair daquele lugar e a paranoia dele do que ele tá vendo, enquanto que o outro é, os personagens estão lidando, estão flertando ali com o perigo constantemente, porque logo de princípio você sabe o que foi feito ali. E como que o diretor trabalha a questão de um único cômodo em lugares diferentes, porque um é sobre o que está fora daquele lugar onde ele está, enquanto o outro é sobre o que está dentro. Inclusive, em 2021 saiu na Netflix o A Mulher na Janela com a Amy Adams, que basicamente é quase que um Janela Indiscreta, mas é um ótimo exemplo de que não basta ter a boa ideia, tem que ter uma boa execução, já que mesmo tendo a mesma ideia, esse filme de 2021 ele é um dos piores daquele ano. Dá pra falar melhor de 2022, que é um ano que tem 3 filmes, do que eu pesquisei, que se encaixam nessa coisa de uma única locação. Um deles eu não assisti, que é o Biosfera, mas tem o caso do Santuário, que esse eu assisti, que ele é interessante porque se passa ali num quarto de hotel e é sobre uma dominatrix e um cliente rico dela e o lance dos papéis que cada um está exercendo ali e na busca de um controle, de uma dominância da situação dos dois, que mostra também um exemplo de um filme que não exatamente precisa ser só sobre terror, só sobre suspense. Esse filme até tem um caráter meio thriller, mas que vai flertando também uma coisa meio romântica do que está acontecendo ali dentro. Um outro filme que eu gosto bastante de 2022 é o Boa Sorte, Léo Grande, que também se passa na sua maior parte num quarto de hotel, não é o filme todo, em que acompanha essa viúva ali da casa dos seus 55 anos, que ela contrata os serviços de um profissional do sexo porque ela quer se aventurar na vida. E esse é um filme que, ao contrário desses outros que eu cito, é suspense, é thriller, ele é muito mais uma dramédia, porque é sobre um pouco o caráter cômico, mas dramático também, da personagem se abrindo e tentando viver mais a vida que talvez ela nunca teve, porque ela passou a vida toda com uma pessoa que sabia exatamente o que queria, ela fazia aquilo e ponto final, ao passo que isso também serve para ela ir abrindo-se pro luto e pras dores ao longo da sua vida. Agora se liga no link que eu vou fazer, que talvez eu vou forçar um pouco a barra dentro do tema do vídeo, mas vamos lá. O Armadilha, do M. Night Shyamalan, é um filme que pra mim ele seria incrível se ele fosse de fato de uma única locação. Mas todo o lance de ter um pai e uma filha indo pra um show só pra descobrir que aquele show é uma grande armadilha pra pegar um serial killer, se eu não tô enganado, né, confinado dentro de um estádio. E aí o filme ele vai brincando um pouco nesse lugar de
e diminuindo cada vez mais o espaço no qual o personagem pode passar, por mais que ele tente conseguir encontrar formas de escapar. Quando o filme sai disso, ele perde muito da sua força. Mas eu acho que a armadilha acaba não se encaixando dentro dessa categoria que eu tô fazendo desse vídeo, mas é para servir com um link de um outro filme lá de 2010, que o Shyamalan chegou a escrever o roteiro, e se eu não me engano ele é produtor também, que é o Demônio, que é um filme que a ideia é muito legal. Tipo, é um elevador em que tem várias pessoas presas dentro desse elevador e uma dessas pessoas é o demônio, é o capeta, é o tinhoso. E aí tem todo o lance de acontecer coisas no elevador e aí as pessoas indo sendo mortas aos poucos e ninguém sabe exatamente quem que de fato é o demônio que tá ali. Seria um filme muito legal para trabalhar justamente a coisa da paranoia de você não saber em quem acreditar dentro daquele espaço confinado minúsculo e ainda trabalha um pouco o medo de ficar preso dentro do elevador, que é uma coisa que eu tenho bastante. Mas o filme, infelizmente, de novo, não basta ter uma boa ideia se a execução não ajuda. Só que em 2010 foi o ano que pra mim saiu um dos filmes que eu mais gosto nessa questão de lugar confinado, que é ainda mais confinado do que um elevador, que no caso é um caixão, que é o Enterrado Vivo, que talvez seja um dos melhores filmes do Ryan Reynolds, que é sobre esse cara que ele é capturado, ele é colocado ali dentro de um caixão, ele tem apenas um celular com ele, e ele tem meio que uma luta contra o tempo para conseguir encontrar uma forma de sobreviver e sair dali. E aí dá para ir também ao mesmo tempo pro oposto disso de, isso aqui é um espaço confinado. A gente vai para algo imenso, vasto, que é o oceano, com o Águas Rasas, que tem a Blake Lively, que é a esposa do Ryan Reynolds, né? Que ela faz essa surfista, que ela é atacada ali por um tubarão grande, e aí a luta da sobrevivência dela nesse espaço gigantesco, que pra mim acaba sendo, de fato, uma única locação. Não que o filme todo se passa nisso, mas a sua maior parte é nesse lugar. E aí é engraçado ver, tipo, como dá pra ser algo extremamente claustrofóbico, fechado num caixão, como pode ser algo também claustrofóbico e perigoso numa imensidão gigantesca. E até curioso, porque o caso do Enterrado Vivo, eu lembro de ver making off que eles filmavam um caixão mesmo, então dava para ir removendo partes do caixão para colocar câmera e filmar tal. E isso traz um dinamismo pro filme que eu acho que é muito bom, ao contrário de vários outros filmes que têm essa proposta de se passar numa única locação, que eu acho maçante de assistir. Que normalmente, não digo que é a regra, mas quase sempre tem a ver também com o fato de serem filmes feitos a partir de peças de teatro, que já tem essa estrutura ali de se passar num único espaço e tal. Quando vai pro filme, eu sinto que tem muitos diretores que acabam não utilizando a linguagem cinematográfica em si para tornar aquilo interessante. Fica algo meio engessado, que não exatamente é aproveitado a questão do espaço do cenário. O próprio Festim Diabólico que eu citei mais cedo no vídeo, ele também é baseado numa peça de teatro, e por mais que ele tenha umas questões meio da época, ele não é tão engessado, tão mecânico quanto o A Baleia, que eu volta e meia cito quanto um exemplo ruim de um filme se passando numa única locação. Tem o 12 Homens e uma Sentença, que eu vi alguns anos atrás pela primeira vez na vida, e que filme maravilhoso do Sidney Lumet. Como ele coloca ali a questão do júri, né? Que eles têm que chegar num veredito, que aparentemente é simples, mas tem só uma pessoa que é contra aquele veredito e a discussão que vai surgindo a partir disso. E é isso, é um único espaço, é aquela sala de reunião, tá todo mundo reunido ali, e aí tá todo mundo isolado, né? Tá todo mundo confinado naquele lugar até chegar num veredito, e o lugar torna-se quase como um personagem à parte, porque tá quente, as pessoas estão transpirando, tá todo mundo ficando com raiva e a flor da pele durante aquela situação. E eu acho que é um ótimo exemplo de, sim, é uma peça de teatro, mas quando você vê o filme em si, o filme é maravilhoso também. E aí eu chego no filme que me deu vontade de gravar esse vídeo, que é O Convite, que até parece uma peça de teatro. Teve um determinado momento do filme que eu tava, nossa, isso aqui é inspirado numa peça de teatro? E não é. Tem um filme de 2020, espanhol, se eu não tô enganado, que se chama Sentimental, que ele gerou outras versões ao redor do mundo. Tipo, tem uma francesa, tem uma russa, tem uma tcheca, tem uma coreana, e agora tem essa norte-americana chamada O Convite, que é sobre esse casal, que é a Angela e o Joe, que eles têm uma questão com os vizinhos de cima, porque os vizinhos de cima transam muito alto, e o barulho incomoda o Joe principalmente.
E eles vão receber esses vizinhos para um jantar. Só que esses vizinhos têm outros planos para propor para o Joe e para a Angela durante esse jantar. E a Olivia Wilde, quanto diretora, faz assim um retorno absurdo, porque eu não curto muito Não Se Preocupe Querida, eu acho que quando ele começa a ficar legal, ele acaba, enquanto que aqui, como O Convite, ela evoca um cinema clássico ali, meio setentista, talvez oitentista ali, não à toa, tem como referência os filmes que é Quem Tem Medo de Virginia Woolf, Hannah e Suas Irmãs. E o 12 Homens e Uma Sentença é uma das inspirações para O Convite, onde eu consigo ver isso muito por conta, claro, de ser uma única locação, mas não somente por isso. O Convite passa-se inteiramente ali dentro do apartamento da Angela e do Joe, e eu sinto que esse apartamento ele serve quase como uma extensão da própria relação do casal entre si. Porque, beleza, é um lugar grande, tal qual o casamento deles já vem de vários anos. Tem muita coisa ali dentro, tal qual o casal também passou por muita coisa. Mas ao mesmo tempo é um apartamento muito sem personalidade, sem vida. Onde a própria Angela, num determinado momento do filme, que ela comenta sobre já terem feito reforma tal, ela fala, a gente reformou, mas sem mudar. Que é quase como a vida do casal acabou se encontrando. Eles meio que foram se moldando e se adequando pro que estava acontecendo naquela vida e não tentaram encontrar uma solução. E é um filme que fala muito nesse lugar sobre dinâmicas de casal, sabe? Porque de um lado tem esse casal que já tá há muito tempo junto, que é a Angela e o Joe, e do outro tem esse casal mais fresco, que é a Pina e o Hawk, que são os vizinhos, e esse casal é o que transa alto durante a noite, é o que incomoda, é que é passional, enquanto que a Angela e o Joe parece ser aquele casal que está acomodado na vida, onde eles se questionam se ainda existe amor naquele relacionamento, já que o que sobra é o comodismo e as brigas. E aí o filme vai brincando nesse lugar de ora ser uma comédia escrachada em certo nível, muito divertida, sobre essas dinâmicas de casal que vai flertando um pouco com desejo, com tesão, de olhar e desejar o outro, de ser visto e desejado, e como o filme vai usar o espaço ali, o cenário, pra brincar nesse sentido de a gente vai aqui na sala do lado ter uma conversinha rapidinha e acontece uma coisa, eles voltam, e aí eles juntos na sala, e um personagem se joga no chão, tem o banheiro, tem a parede, tem a bendita de uma janela que não tem uma cortina. E um outro lugar que eu acho que acaba sendo um pouco também semelhante ao 12 Homens e Uma Sentença é na questão da cacofonia, que tipo, são personagens conversando, e aí são personagens brigando, e eles estão confinados naquele lugar. Eu senti algo parecido nesse sentido também, não que, meu Deus, O Convite seja igual 12 Homens e Uma Sentença, que vai ter gente que vai se revirar do avesso se eu falar uma coisa dessa, mas eu consigo sentir uma energia semelhante, e eu gosto muito do dinamismo dentro de O Convite, porque é isso, ele vai usar ali do campo de profundidade para deixar um personagem no fundo, o outro na frente do casal, um tá desfocado, outro tá focado, ou vai entrar em algum cômodo, e normalmente eles usam bastante a questão do espelho para talvez trazer também uma profundidade maior para aquela cena, para aquela situação. O mesmo personagem que tá falando em primeiro plano, você vê o reflexo dele lá no fundo, que eu acho que isso é bem interessante. E uma das coisas que eu gosto, não que seja necessário, mas que eu acho que contribui para esses filmes de um único cenário, de uma única locação, é o cenário também conversar com aquilo que está sendo contado e está sendo mostrado, que é o caso que eu acho que faz muito bem aqui dentro de O Convite. Daria para seguir aqui falando de outros trocentos filmes que se passam numa única locação. Tem alguns que eu gosto bastante, como é o caso de Rua Cloverfield 10. Tem vários outros que foram aparecendo nas minhas pesquisas que eu acabei não assistindo, como é o caso do Nevoeiro, do Assalto ao 13º Distrito, que eu vi que é um clássico do John Carpenter. Filme de ação B, eu falei, nossa, um filme de ação se passa num lugar confinado, me deu vontade de ver. Tem o The Raid, nossa, como eu não lembrei do The Raid, que ele também se passa ali, é que não é uma única locação, né, tipo, eles ficam trocando de lugar dentro de um prédio e tal. Deixo aqui pra vocês a pergunta final de qual filme que se passa numa única locação, num único lugar, vocês mais gostam? Deixem nos comentários pra eu saber. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, assina o canal e a gente se vê na próxima.